Legal, gente, estamos de volta e agora conversamos com o advogado e professor de Direito da Faculdade UPET, Dr. André Pontaroli. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mário. Boa tarde. Boa tarde, André. Muito bom sempre estar aqui com vocês. Que bom. Bom, o assunto agora é o direito penal, né, doutor? Exato. O direito penal a gente pode conhecer também como direito criminal? Exatamente, são duas terminologias que podem ser postas como adequadas. Né? Pode sim, sem problema nenhum. Nós vamos iniciar conversando sobre os princípios básicos, ou melhor, os princípios gerais do direito penal. Perfeito, Mário. Que ele tem lá o princípio da reserva legal. O que seria? Perfeito. Veja, vou fazer uma breve introdução para que nós possamos compreender um pouquinho a respeito do direito penal. Se eu pegar o direito penal conceitualmente falando, para resumir mesmo, eu posso dizer que o direito penal é o ramo do direito que estabelece o conjunto de leis que definem o que é crime e quais são as penas cominadas para cada um desses crimes. Mas nós temos muitas vezes a impressão que o direito penal ele é ilimitado, que ele pode eventualmente ser usado para resolver todos os nossos problemas sociais. Mas o direito penal não é para isso. O direito penal ele tem que se ater para aqueles problemas graves, para aquelas situações que atingem os bens jurídicos mais relevantes e não para tratar de eventuais picuinhas. Por isso, nós temos que ter princípios que são princípios limitadores da atuação punitiva do Estado, que são princípios limitadores do poder punitivo do Estado. O primeiro princípio que nós temos, e aí respondendo ao teu questionamento, é o princípio da legalidade, com uma extensão que é a chamada reserva legal. O que isso quer dizer? Que crime e pena só pode ser estabelecido por lei. E por que reserva legal? Porque não é por qualquer lei. A nossa Constituição diz que só uma lei federal, ou seja, editada pelo Poder Legislativo da União, pode definir aquilo que é crime e a respectiva sanção. É o artigo 1º do nosso Código Penal que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então temos aí o chamado princípio da legalidade, juncionado, posso dizer, com o princípio da reserva legal. Vou fazer só um parênteses aqui, doutor. Está sendo votado no Congresso o artigo 25, né? Desculpe, na verdade no Supremo Tribunal Federal está discutindo a inconstitucionalidade do artigo 28 da chamada Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Então a discussão é a respeito de se pode ser criminalizada a questão do porte para uso de substância entorpecente, do porte para uso de drogas. Então isso está em debate, né? Já teve um voto no sentido de descriminalizar, ou seja, de reconhecer a inconstitucionalidade deste artigo 28 pelo relator ali do recurso extraordinário, mas a questão continua em votação, né? Porque é algo que chama atenção e eles ainda não têm certeza de como vão decidir. E eu tenho uma curiosidade imensa de saber assim, como que eles vão definir isso? Como é que vai saber? O policial não foi com a minha cara e vai me prender porque eu estava usando um baseado, por exemplo, no meio da rua. É extremamente complicado. É muito complexo, né? Isso. E isso já é complicado hoje. Por que é complicado hoje? Porque nós temos um sistema carcerário que já ultrapassou 600 mil presos. E boa parte desse sistema carcerário é formado por pessoas que estão ali, não apenadas, mas que ainda aguardam julgamento, e muitas delas por tráfico ilícito de entorpecentes. Ou seja, mais ou menos 150, 160 mil presos, quase um terço por tráfico de drogas. E a grande maioria desses, vamos colocar em torno de 67% a 70%, são de pequenos traficantes, ou seja, aquelas pessoas que foram presas com uma quantidade ínfima de drogas. Por quê? Porque há uma confusão, primeiro em saber quem é o traficante, quem é o usuário. Se eu pego um cigarro de maconha e passo para uma terceira pessoa, eu sou considerado como traficante pela nossa lei, né? E nem sempre esse sujeito que está ali compartilhando um cigarro de maconha, ele deveria ser posto como traficante, mas é tratado pela nossa legislação como tal. E isso permite que boa parte daquelas pessoas presas sejam de pequenos traficantes e permite digamos assim, um rodízio, uma retroalimentação do sistema. Por quê? Porque o pequeno traficante é uma pessoa facilmente substituível dentro de uma engrenagem. Vai um preso, eles pegam e cooptam outras pessoas. Né? Então eu pego aqueles que são pequenos e os grandes nunca são. Dentro desse contexto, doutor Pontaroli, a lei ela pode ser retroativa, pensando no princípio da reserva legal, ela pode voltar
Porque não há lei, não há crime se não há lei ainda anterior que o define. Isso. Exato. Como está em discussão no Supremo, e digamos que ela venha a ser votada, Perfeito. e definida os parâmetros dessa lei, ela jamais pode ser retrocedida. Essa é uma questão... buscar aqueles que ainda estão apenados ou aguardando pena? Essa é uma questão muito interessante que você pergunta, Mário. Por quê? Porque existe uma regra geral estabelecida como uma garantia para o cidadão, para o indivíduo, que é a chamada irretroatividade da lei penal. Só que essa é a regra. Existe uma exceção. Por que existe uma exceção? Porque esta irretroatividade é só daquelas leis mais gravosas, aquelas leis que estabelecem um novo crime, aquelas leis que estabelecem uma sanção maior. Ao contrário disso, existe a chamada retroatividade da lei penal mais benéfica, ou a retroatividade da lei penal benigna. Quando de qualquer forma se melhora a situação, ou vamos dizer assim, se exclui um crime, a chamada abolitio criminis, essa lei tem de retroagir para beneficiar todas aquelas pessoas, inclusive que já foram julgadas, que podem estar presas, mas todas devem ser beneficiadas. E te explico por quê. Por uma razão muito simples. Porque se o Estado, por uma nova lei, diz que determinada situação não deve ser mais crime daqui para frente, é porque ele não considera mais aquele fato relevante. Então, por algo que o Estado não considera relevante, é justo eu continuar punindo aquele que já foi condenado ali atrás, então ele vai buscar atingir. Aqui é um pouquinho diferente a situação, por quê? Porque o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele não cria uma nova lei, ele simplesmente reconhece a inconstitucionalidade de uma lei existente. Mas como o Supremo já reconheceu aquilo que é chamado de repercussão geral, esse caso que está em julgamento vai atingir todas as demais pessoas. Então, há que se beneficiar, inclusive, aquelas que já foram atingidas. Doutor Pontaroli, só para esclarecer, esse artigo 28, ele fala em quantidade? Não estabelece quantidade. O que diz na lei lá? Veja, a lei fala de algumas condutas, são vários verbos, como portar, como você plantar, também faz algumas referências a você trafegar com aquela substância, você estar com aquela substância. Na verdade, a essência é essa do artigo 28. Mas não se fala em quantidade, não se define quantidade. Essa é a grande dificuldade que se tem para diferenciar, sobretudo quando daquela questão posta, o traficante do usuário. Porque você não tem uma quantidade definida. Não seria a vez de discutir, ou acredito que deva ser discutido, quantificar e estabelecer dentro dessa discussão que está tendo? Essa é uma questão interessante. Pode ser que isso seja positivo ou não. Por quê? Porque, veja, como é que eu vou engessar a partir de uma quantidade objetiva? Vamos pensar o seguinte, o sujeito está com 2 ou 3 cigarros de maconha. É uma quantidade aparentemente pequena. É o usuário ou é traficante? Então, por ser uma quantidade pequena, poderia colocar na lei. Está dentro de um limite, e ele é usuário. Mas pode ser que ele tenha esses 3 cigarros separados para comercializar. Pode ser que ele seja o traficante e esteja com uma quantidade pequena. E pode ser que uma pessoa que aparentemente esteja com uma quantidade grande tenha comprado essa quantidade grande para se manter ou manter aquele uso por um determinado período. Então eu tenho que ver muito da situação concreta para chegar à conclusão, é usuário, é traficante, então esse engessamento também seria perigoso. Não tem nem cabimento, como que a polícia vai andar com uma balança de precisão, pode-se dizer, para poder chegar à quantidade. Mas claro, que quantidades muito pequenas deveriam ser relativizadas. Tem um caso de um sujeito que foi até o Supremo Tribunal Federal em razão da quantidade de 0,068 gramas de maconha. Como é que se mede isso? O que é 0,068? E o sujeito condenado por tráfico ficou todo o processo preso e depois no Supremo foi absolvido pela quantidade de... Doutor Pontaroli, voltando aqui aos princípios do direito penal, fala para a gente do princípio da intervenção. O princípio chamado princípio da intervenção mínima, Mário, ele vai me dizer o seguinte, que o direito penal só deve incidir para atingir aquelas questões extremamente relevantes. Ele se conecta com outro princípio, que é o chamado princípio da fragmentariedade. Direito penal tem que proteger bem jurídico relevante.
Por isso eu digo que o direito penal é a chamada última ratio, a última razão. Ele só deve incidir quando todos os outros ramos do direito falham. E aqui é interessante que você fez a pergunta a respeito desse princípio, porque se conecta diretamente com esse debate a respeito da descriminalização das drogas. Por quê? Porque quando você consome a droga, compreende? Quem é que você está atingindo? Você atinge terceiras pessoas? Qual é o bem jurídico de terceiro que você lesa? Aí você pode pensar o seguinte: não, mas você está lesando um bem jurídico próprio, pessoal. Mas o direito penal não se preocupa com você e aquilo que você faz consigo próprio. Se você quiser cortar a sua mão fora, você pode. Mas se você quiser tentar o suicídio, mas, doutor, pensando no seguinte, não é o que ele faz consigo, mas o que ele pode vir a fazer mediante um efeito colateral da droga. Ele está entorpecido pelaquela droga, ele pode causar N delitos sobre o efeito da droga. Poderia ser encarado nesse âmbito? Interessante que aqui a gente conecta com outro princípio do direito penal, que é o princípio da culpabilidade. Você só pode ser responsabilizado a partir do momento que você causa dano a outro, né, que você atinge o bem jurídico de outro, agindo com aquilo que se chama dolo, ou seja, a intenção ou assumir o risco de causar o resultado, ou culpa, quando o sujeito é imprudente, negligente, imperito nos seus atos e acaba atingindo terceira pessoa em razão disso, perfeito? Quando há esse atingimento do direito de terceiro, do bem jurídico de terceiro, certamente que o sujeito tem de ser punido. Tal qual o sujeito que trafega com seu veículo depois de ingerir bebida alcoólica. Okay. O fato do sujeito simplesmente ingerir bebida alcoólica dentro da sua residência não faz com que ele esteja praticando um crime e atingindo o terceiro. Ele é um potencial risco abstrato. Ele pode ser, como o usuário também pode ser. Por si só não causa dano. Exato. Mas sim se ele vir causar algum dano sob o efeito aí ele daquela tem que droga. ser responsabilizado. Seja álcool, seja qualquer droga ilícita. E essa responsabilidade deve ser mantida. É a mesma coisa do sujeito que se embriaga de forma pré-ordenada, chamada embriaguez pré-ordenada. O sujeito toma todas, vamos colocar assim, para praticar crime, para ficar corajoso. Se ele faz isso, ele tem uma agravante de pena. A sua pena vai lá para cima. Se o sujeito faz isso com a droga, ele também deveria ter a sua pena ampliada. Mas o simples uso não atinge o terceiro necessariamente. Princípio da irretroatividade. É aquele que estávamos falando, né? A lei penal não pode voltar no tempo para atingir um fato passado de forma gravosa. Mas para de punição. Exatamente, mas para beneficiar, a lei penal pode voltar. Ele pode dar um salvo-conduto. Ele volta, ele retorna no tempo, é aquilo que a gente chama da retroatividade, do retorno para beneficiar o acusado. Princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele diz que quando o bem jurídico não é atingido de forma relevante, de forma significante, não se justifica a incidência do direito penal. Por quê? Porque o direito penal, ele incide de uma forma gravosa. Ele atinge um bem jurídico relevante, que é a liberdade do indivíduo. Então, por exemplo, não se revela relevante que o direito penal age atingindo a liberdade de uma pessoa em razão de um furto de um pote de margarina de uma mega rede comercial. Então aquele furto da coisa pequena, do valor irrelevante, do valor insignificante que não atinge o bem jurídico, o direito penal não se preocupa com a punição. Esse é o princípio da insignificância. Na prática ele é visto pela autoridade, essa lei da insignificância? Ele poderia ser visto já pelo delegado de polícia, vimos, né, doutor? Pelo juiz. Nós já vimos situações de pessoas presas, não que eu comungue com isso, né? De forma maneira, mas muitas vezes a pessoa é pega furtando um alimento, alguma uma fruta para levar para o filho que está com fome em casa. Não vou entrar nem no âmbito da alimentação, a gente vê aqueles pequenos furtos de mercado que as câmeras de segurança acabam surrupiando, pegando ali. O cara que vai lá, guarda na bolsa. Como é que a lei observa essa questão, doutor? Uma coisa interessante é o seguinte, Marilis, a lei, ela não estabelece o princípio da insignificância. O princípio, ele está antes da própria lei. Okay. Então, muitas vezes, quando o jurista, sobretudo o juiz, vai aplicar o princípio, um juiz aplica de um jeito, outro juiz aplica de outro, um tribunal aplica de um jeito, outro de outro. Então, o princípio está lá, posto, né, e pode ser observado ou não.
não deveria Então, não ser observado, mas às vezes não é. Então a gente vê, e você pode perceber... O rigor da lei depende todo do magistrado. Depende muito do operador que se depara com a situação. Por quê? Porque até o delegado de polícia, quando se depara com uma situação dessa, pode registrar a ocorrência como não criminosa. Por que como não criminosa? Porque o bem jurídico não foi atingido de forma relevante. E não sendo atingido de forma relevante, não há que se falar em crime. A incidência do princípio da insignificância afasta a prática criminosa. Mas a gente vê que às vezes elas não aplicam. Se não ocorre nesse caso aqui, vamos pegar o exemplo do pequeno furto, mesmo que não ocorra um boletim de ocorrência, uma reclamação, mesmo assim é objeto de crime? Veja, se o delegado autuou, fez o relatório e o Ministério Público resolveu por alguma razão denunciar por aquele furto, o juiz pode reconhecer o princípio da insignificância. Se o juiz não reconhecer o princípio da insignificância, o tribunal pode fazer. Se não fizer, os tribunais superiores, e aí a gente vai até a instância máxima, o Supremo pode fazer. Um caso interessante foi de uma senhora que acho que tinha furtado 2 cebolas, era alguma coisa assim, e foi condenada até o Supremo Tribunal Federal. E lá em cima, na última instância, é que se reconheceu a incidência do princípio da insignificância. Para a gente concluir, tem mais 2 princípios rapidamente: ofensividade e, na sequência, proporcionalidade. O princípio da ofensividade se relaciona muito com a ideia de intervenção mínima e da insignificância. Fala que para que eu tenha a incidência do direito penal e até o estabelecimento de determinadas leis penais, eu preciso de uma real ofensa a determinado bem jurídico. Se eu não tiver uma ofensa ao bem jurídico, eu não tenho por que ter a incidência do direito penal. E a proporcionalidade, Mário, ela se relaciona muito com as penas que vão ser aplicadas. Uma pena nunca pode ser maior do que a ofensa. Percebe? Isso é um princípio antigo do iluminismo, já posto ali pelos filósofos da época. E a pena nunca pode perder a proporcionalidade com a ofensa. A ideia é quase que matemática, que o menos com menos dá mais. Se eu estabeleço uma negação maior, eu perco a ideia de justiça. Ou seja, esses 2 princípios são correlatos, então. São todos correlatos. E aqui tem também o princípio da alteridade e o indúbio pro réu. Veja, vou pegar um pouco o foco no indúbio pro réu. O que é o indúbio pro réu? Na dúvida pro réu. Esse é um princípio que ele é um princípio de natureza processual penal. Não tanto penal, mas acaba se conectando. Ora, quando o sujeito ele vai ser julgado, eu tenho que ter certeza que ele cometeu o crime, para que eu possa puni-lo. Sim. Se eu perco essa certeza, se de alguma forma eu tenho dúvida, eu não vou poder, de forma alguma, condenar o sujeito. Então, na dúvida, o sujeito tem de ser absolvido, por mínima que seja essa dúvida. O Voltaire, filósofo, já dizia, é melhor que eu absolva 100 culpados do que eu condene um inocente. Por isso que eu tenho princípios como esse, princípios, sobretudo, como o do indúbio pro réu. Perfeito. Bom, assunto interessante, empolgante, poderíamos ficar aqui a tarde toda, né, Liz? É verdade, é muito amplo, na verdade. Com certeza. Então, vou pedir para o doutor Pontaroli voltar na próxima quarta-feira para a gente pegar um dos princípios ou um dos assuntos, doutor. Perfeito. Para a gente poder melhor informar e nos informar. Claro, Mário, agradeço. Lembrando a você de casa que a faculdade OPET mantém um núcleo de atendimento à comunidade. Se você tem alguma dúvida nos diversos ramos do direito, você pode entrar em contato com os profissionais da OPET e tirar suas dúvidas. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Mário, Elis, mais uma vez. Muito obrigada, André. Como eu disse, sempre